Ela o humilhou na frente de todos por suas roupas simples, um erro que custaria seu império. Mal sabia ela que aquele homem, em silêncio, decidiria seu destino com um único gesto nos próximos minutos. Isso é roupa de mendigo. A voz de Lívia cortou o salão como vidro. O murmúrio de conversas e o tilintar de taças morreram instantaneamente. Todos os olhares se viraram para ela, de pé, impecável em seu vestido de seda azul, e para o homem parado à sua frente. Dante. Ele usava uma jaqueta de tecido grosso e calças gastas, um contraste gritante com o luxo ao redor. Seguranças. Ela estalou os dedos. Tirem este homem daqui, agora. O homem, Dante, não se moveu. Apenas a observava com uma calma que a irritou profundamente. Os convidados, um mar de smokings e joias, assistiam à cena como se fosse um espetáculo. Alguns rostos mostravam choque, outros, um divertimento cruel. Um fotógrafo, farejando a polêmica, ergueu a câmera, mas um olhar de Lívia o fez recuar. Você não me ouviu? Ela sibilou, dando um passo à frente. Este é um evento para a elite, não um abrigo. A humilhação não era suficiente. Ela precisava de mais. Com um gesto deliberado, Lívia pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom paralisado e, sem hesitar, virou o líquido dourado sobre o peito de Dante. O gás sibilou ao tocar o tecido escuro. O salão prendeu a respiração. O desprezo no rosto dela era uma máscara de triunfo. Lívia agarrou o braço de Dante. Suas unhas pintadas de vermelho cravaram no tecido áspero. Saia por conta própria ou eu faço questão que te arrastem para fora. O rosto dele permaneceu uma tela em branco, mas seus olhos, profundos e serenos, encontraram os dela. Um calafrio percorreu a espinha de Lívia, uma sensação estranha e desconhecida. Como ela poderia saber que acabara de insultar o único homem que poderia salvar seu mundo da ruína? Essa humilhação foi apenas o começo de uma vingança silenciosa e implacável. Para não perder o desfecho surpreendente desta história, inscreva-se agora e ative o sino. Você não vai acreditar. O toque áspero da jaqueta de Dante sob seus dedos foi como uma descarga elétrica, um gatilho que rasgou o presente. O salão de festas desapareceu. O champanhe, os olhares, tudo se dissolveu em um eco distante. A mente de Lívia despencou no tempo, tragada por uma memória que ela havia enterrado sob camadas de seda e arrogância. Ela tinha 17 anos. O cheiro de grafite e papel preenchia seu pequeno quarto. A luz do sol da tarde iluminava dezenas de desenhos espalhados pelo chão. Eram vestidos, saias, blusas, cada um uma promessa. Uma peça de sua alma costurada em linhas de lápis. Seu pai, um alfaiate de bairro com mãos calejadas e um sorriso cansado, entrou no quarto. Ele pegou um dos desenhos, um vestido de baile com um corte audacioso. Você tem o dom, minha filha, ele disse, a voz embargada de orgulho. Um dia, o mundo vai conhecer seu nome. Lembre-se, a verdadeira elegância não está na etiqueta, mas na alma que você coloca em cada ponto. Naquele momento, sentada no chão de seu quarto simples, Lívia não tinha nada, mas acreditava que tinha tudo. A esperança era um tecido brilhante que ela mesma tecia. O corte foi brutal. A memória saltou para 5 anos depois. Um escritório imponente em Milão, com paredes de vidro e uma vista panorâmica da cidade. Lívia, agora com 22 anos, estava diante de um executivo de rosto impassível. Seu portfólio, aquele mesmo que seu pai tanto elogiou, estava aberto sobre a mesa de mogno. O homem folheou os desenhos com desdém. Isso é amador, ele disse, a palavra caindo como uma pedra. Falta sofisticação. Falta dinheiro. Seus desenhos têm a cara da pobreza de onde você veio. Ele fechou o portfólio com um estalo seco. A moda é um clube exclusivo, querida. E você não tem o convite. A humilhação queimou mais do que qualquer champanhe. Ela saiu daquele prédio sentindo-se nua, despojada não de suas roupas, mas de seus sonhos. A decisão veio naquela mesma noite, em um apartamento frio e solitário. Ela olhou para seus desenhos, para as mãos que um dia sonharam em criar, e sentiu nojo. Nojo da sua ingenuidade, nojo da sua pobreza. Ela fez um pacto silencioso consigo mesma. Nunca mais alguém a faria sentir-se pequena. Ela queimou os desenhos, um por um,
assistindo às cinzas de seus sonhos subirem pela janela. Se não podia entrar no clube pela porta do talento, entraria pelo portão do poder. Ela se casaria com a riqueza, vestiria a arrogância como uma armadura e se tornaria a personificação de tudo o que a havia rejeitado. Senhora, a voz de um segurança, firme mas respeitosa, a puxou de volta. O salão de festas materializou-se novamente. O rosto de Dante ainda à sua frente. Ele já estava sendo gentilmente escoltado em direção à saída por 2 seguranças. Os convidados começavam a relaxar. O espetáculo havia terminado. Mas antes de desaparecer no corredor, Dante parou. Ele olhou por cima do ombro, diretamente para ela. Não havia raiva em seu rosto. Não havia humilhação. Havia apenas um leve, quase imperceptível, sorriso. Um sorriso que não era de derrota, mas de algo que se parecia assustadoramente com um pena. E essa imagem, mais do que o insulto ou o champanhe, a deixou completamente desarmada. 2 semanas depois, o cheiro de couro e madeira polida da sala de reuniões da Grimaldi Encono sufocava Lívia. O incidente no evento de gala fora abafado com uma doação generosa e uma nota à imprensa culpando o cansaço. Mas o gosto amargo da lembrança do sorriso de Dante ainda persistia. Agora, ela precisava de uma vitória. Precisava provar que era mais do que um rosto bonito que se casou com o dinheiro. Sobre a mesa de mogno, repousava seu projeto. Aura, uma linha de alta costura que ela desenhara em segredo nas madrugadas, um eco distante da garota que um dia sonhou no chão de seu quarto. Era sua tentativa de recuperar um pedaço de si mesma. Lívia, querida, já passamos por isso, disse Marco, seu marido, da cabeceira da mesa. A voz dele era suave, mas carregada de uma condescendência que a feria. Você é o rosto da marca, não a mente criativa. Meus designs são bons, Marco. São inovadores. Ela insistiu, a voz mais firme do que se sentia. Eles podem rejuvenescer a imagem da Grimaldi. Podemos produzir uma coleção cápsula, testar o mercado. Um dos diretores, um homem grisalho chamado Valério, soltou um riso abafado. Senhora Grimaldi, com todo o respeito, seu talento está em usar as roupas, não em criá-las. Deixe o trabalho pesado para os profissionais. Ela se virou para ele, o fogo subindo por sua garganta. Eu estudei design. Eu entendo de tecidos, de cortes, de história da moda. Isso não é um capricho. Marco interveio, o pacificador irritante. Ninguém está duvidando de seu bom gosto, meu amor. Mas o conselho já decidiu. Vamos focar em estratégias mais seguras. Ele fechou a pasta do projeto Aura com um clique final. O som ecoou na sala como a porta de uma cela se fechando. Lívia sentiu o ar faltar. Ela olhou para os rostos dos diretores, homens que a viam como um acessório caro, e para seu marido, que a via como uma criança mimada. O fracasso era uma roupa pesada e mal ajustada. Ela saiu da sala sem dizer mais uma palavra, as mãos tremendo, não de raiva, mas da dor de ver seu último sonho ser descartado como um rascunho inútil. O obstáculo não era apenas a falta de fé deles, era a imagem que ela mesma construiu, uma gaiola dourada da qual agora não conseguia escapar. A verdade veio naquela mesma noite, não em uma sala de reuniões, mas no silêncio tenso de sua cobertura. Marco andava de um lado para o outro, o telefone pressionado contra a orelha. Lívia o observava da porta do escritório. Ele não anotou. Eu não quero saber de desculpas. Ele rosnou para o aparelho. As ações caíram mais 7%. 7%. Estamos sangrando, Alberto. Se não estancarmos isso, a Grimaldi Encono não sobrevive ao próximo semestre. Ele parou, passando a mão livre pelo cabelo. Não há outra opção. É ele ou a falência. Um silêncio. Marco ouvia, o rosto pálido sob a luz artificial. Sim, eu sei que ele é recluso. Eu sei que ele é excêntrico. Mas Caíto é a única salvação. Uma colaboração com ele não apenas nos traria o capital dos investidores, mas a credibilidade que perdemos. Ele é mais que um estilista, é um deus. Se Caíto assinar com a Grimaldi, estaremos salvos. Caíto. O nome pairou no ar como uma sentença. O estilista mais enigmático e reverenciado do mundo. Um gênio que não dava entrevistas,
Não aparecia em público e só se comunicava através de um seleto grupo de representantes. Suas coleções eram eventos quase religiosos, e uma única peça sua valia mais do que um carro de luxo. Marco finalmente desligou e viu Lívia na porta. Seus ombros caíram em derrota. Você ouviu? Estamos falindo? Ela perguntou, a voz um fio. Estamos à beira do abismo, ele admitiu, a arrogância evaporada. Ele se aproximou, pegando as mãos dela. O gesto pareceu desesperado. Lívia, eu preciso de você. Você é a embaixadora da marca. Você tem os contatos, a influência. Ninguém consegue chegar perto de Kaito. Seus representantes são muralhas. Mas você consegue entrar em qualquer porta. Preciso que você consiga essa reunião. Pelo nosso futuro. Pela empresa. A ironia era esmagadora. O homem que horas antes havia ridicularizado suas ambições criativas, agora colocava o destino de seu império nas mãos dela. Era sua chance. Sua única chance de provar que era mais do que um ornamento. Eu farei isso, ela disse, a decisão se solidificando dentro dela. Eu trarei Kaito até você. Mas a tarefa se provou um pesadelo. Por dias, Lívia mobilizou toda a sua rede. Fez dezenas de ligações. Enviou e-mails. Usou contatos que não via há anos. As respostas eram sempre as mesmas. Impossível. Ele não se encontra com ninguém. Os representantes nem sequer retornam às chamadas. Cada porta que ela tentava abrir se fechava com mais força. A muralha ao redor de Kaito era impenetrável. A esperança inicial começou a se transformar em um pânico frio. Ela estava em seu closet, um santuário de milhares de dólares em tecidos e grifes, mas se sentia a mesma garota pobre do escritório em Milão. A dúvida começou a corroer sua determinação. E se eles estivessem certos? E se ela fosse apenas uma fraude? Uma socialite fútil brincando de ser importante? A memória daquele executivo rindo de seus desenhos voltou com força. Você não tem o convite. Talvez ela nunca tivesse. Talvez seu lugar fosse mesmo apenas usar as roupas e não sonhar em criá-las. O medo a paralisou. E se ela falhasse? Marco a culparia. O mundo da moda, que já a olhava com desdém, a devoraria viva. Ela seria a mulher que tinha tudo e perdeu. A imagem de si mesma, cuidadosamente construída ao longo de uma década, começaria a rachar. Ela se sentou no chão do closet, cercada por uma riqueza que parecia vazia, e pela primeira vez em anos, sentiu vontade de chorar. Desistir era tão fácil. Voltar a ser apenas a esposa de Marco, ignorar o abismo que se aproximava e fingir que nada estava acontecendo. Mas então, outra imagem se sobrepôs à do executivo em Milão. A imagem de Dante. O homem com roupas gastas e um olhar sereno. O sorriso dele não era um sorriso de escárnio. Era um sorriso que via através dela, através da armadura de seda e joias, e enxergava a garota assustada por baixo. Aquele sorriso a desafiava, e Lívia, que construiu sua vida para nunca mais ser desafiada ou diminuída, sentiu uma faísca de sua antiga teimosia acender. Ela não seria derrotada. Não por um conselho de homens velhos, não por um estilista fantasma, e certamente não por suas próprias dúvidas. Ela se levantou. O medo ainda estava lá, um nó frio em seu estômago, mas agora havia algo mais forte. A decisão. Ela não iria apenas conseguir a reunião. Ela iria arrancar aquela porta de suas dobradiças se fosse preciso. Ela lutaria. Após uma semana de esforço sobre-humano, Lívia conseguiu o impensável. Uma reunião preliminar. Não com Kaito, mas com seu principal representante na Europa, um homem chamado Julien Dubois. Era uma migalha, mas era a única que ela tinha. A reunião aconteceu em uma suíte de hotel minimalista e asséptica, onde o ar parecia rarefeito. Lívia estava impecável. Seu tailleur cinza pérola era a personificação da elegância contida. Ela apresentou a proposta da Grimaldi & Co., com uma precisão ensaiada, destacando a herança da marca e o potencial de mercado da colaboração. Julian, um homem de meia-idade com olhos frios e calculistas, ouviu tudo em silêncio, sem expressar qualquer emoção. Ao final da apresentação, ele não fez perguntas sobre números ou logística. Ele se inclinou para a frente, um leve sorriso venenoso nos lábios. Senhora Grimaldi, sua proposta é...
competente. Mas tenho uma preocupação mais imediata. Ele pegou um tablet sobre a mesa e o virou para ela. Na tela, uma foto granulada, mas inconfundível. Lívia, com o rosto contorcido de desprezo, jogando champanhe nendante no evento de gala. A imagem havia sido publicada em um blog de fofocas influente, com o título A Elite e seu desprezo, Lívia Grimaldi, mostra a verdadeira face. Caíto valoriza a discrição, a alma. Ele acredita que as roupas são uma extensão de quem somos, disse Julian, a voz suave como seda, mas afiada como uma navalha. Esta imagem não transmite a mensagem correta, concorda? O sangue de Lívia gelou. Ela tentou manter a compostura. Aquilo foi um mal-entendido, um momento infeliz, tirado de contexto. Foi mesmo? Uma nova voz soou da porta. Helena Ferraz, uma rival de longa data de Lívia no circuito social, entrou na sala como se fosse a dona do lugar. Ela sorriu para Julian e depois para Lívia, um sorriso de pura malícia. Julian, querido, que bom que me convidou. Eu estava lá. Não foi um mal-entendido. Foi um espetáculo de arrogância. Lívia humilhou um homem pobre simplesmente por ele existir no mesmo espaço que ela. Lívia se virou para ela, chocada. Helena, o que você está fazendo aqui? Julian me pediu uma segunda opinião, disse Helena, sentando-se confortavelmente. Ele queria saber se a embaixadora da Grimaldi era realmente a pessoa certa para se associar à marca Caíto. E eu fui honesta. Caíto é sobre arte, sobre humanidade. E você, Lívia, é sobre status e crueldade. Outros dois executivos que acompanhavam Julian assentiram discretamente. A sala, que já era fria, tornou-se um freezer. Lívia sentiu os olhares sobre ela, julgando-a, condenando-a. A humilhação era pública, orquestrada. A plateia, antes passiva, agora era cúmplice ativa de sua queda. Helena continuou, sua voz destilando veneno, recontando o incidente com detalhes exagerados, pintando Lívia como um monstro elitista. Cada palavra era um prego em seu caixão. O ar tornou-se pesado, e a respiração de Lívia, curta. Ela estava sendo emboscada, e a armadilha era sua própria atitude. Lívia sentiu o pânico dar lugar a uma onda de fúria. Ela não seria destruída assim. Ela se recusava. Puxando o ar, ela se levantou, ignorando Helena e focando apenas em Julian. Chega, disse ela, a voz baixa, mas vibrando com uma intensidade que surpreendeu a todos na sala. Vocês querem saber sobre alma? Sobre arte? Eu passei noites em claro estudando os primeiros trabalhos de Caíto. A coleção Sussurros de Kyoto, de 2008. Ele usou uma técnica de tingimento do século XVIII, o Yuzen, em seda pura, um processo que quase ninguém mais domina. Ele não fez isso pelo luxo, mas para honrar os artesãos que estavam perdendo seu ofício. Ela deu um passo à frente, a paixão genuína em sua voz. Na coleção Deserto Urbano, ele não usou tecidos nobres. Ele usou lona reciclada e algodão orgânico, provando que a beleza não está no preço do material, mas na visão do criador. Eu não sou apenas uma socialite. Eu sou uma estudiosa da moda. Eu entendo a filosofia de Caíto em um nível que Helena, com todo o seu dinheiro, jamais poderia comprar. Por um instante funcionou. Um silêncio impressionado tomou conta da sala. Julian a olhava com um novo interesse, a máscara de indiferença rachando. Helena parecia momentaneamente sem palavras. Lívia sentiu uma fagulha de esperança. Talvez ela pudesse reverter aquilo. Talvez a verdade de sua paixão fosse mais forte que a mentira de sua imagem. Foi então que Julian a esmagou. Ele deixou o silêncio se estender por um momento agonizante antes de falar, a voz agora desprovida de qualquer calor. Uma performance impressionante, Sra. Grimaldi. Realmente. Você conhece a teoria. Mas Caíto não se importa com o que você sabe. Ele se importa com o que você faz. Ele se levantou, caminhando lentamente até ela. Você fala sobre honrar artesãos, mas humilha um homem por suas roupas gastas. Você fala sobre a beleza da lona, mas julga as pessoas pela seda que não vestem. Sua paixão é uma contradição ambulante. Você é a personificação exata da hipocrisia que Caíto mais despreza na indústria da moda. Ele parou a centímetros dela, o olhar frio como gelo. Aquele homem que você banhou em champanhe,
Você ao menos perguntou o nome dele? Você viu o ser humano por trás do tecido? Não. Você viu um mendigo, e é por isso que esta conversa acabou. Julian se virou para os outros. A Grimaldi Incomery não é adequada para uma parceria. A reunião está encerrada. As palavras a atingiram como um golpe físico. O ar foi expulso de seus pulmões. Helena sorriu, um sorriso de vitória final e absoluta. Os executivos se levantaram e saíram da sala sem sequer olhar para ela. Julian e Helena saíram juntos, conversando em voz baixa, já a esquecendo. Lívia ficou sozinha na suíte silenciosa. O tailleur cinza pérola, que antes parecia uma armadura, agora parecia uma fantasia ridícula. A humilhação era total, absoluta. Não havia mais argumentos, não havia mais defesas. Ela não fora derrotada por seus inimigos, mas por si mesma. A imagem no tablet, seu próprio rosto contorcido de ódio, queimava em sua mente. Ela olhou para seu reflexo na janela escura, mas não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Estava completamente sozinha, derrotada. Lívia não se lembrava de como chegou em casa. O trajeto pela cidade foi um borrão de luzes e sons abafados. Ela entrou na cobertura silenciosa e escura, ignorando as chamadas de Marco que vibravam em sua bolsa. Não foi para o closet, seu santuário de luxo, nem para o quarto, seu refúgio de aparências. Em vez disso, seus pés a levaram para um cômodo que ela não visitava há anos. Um pequeno escritório nos fundos do apartamento que ela transformara em um depósito. Caixas de sapatos de grife empilhadas, cabides vazios, rolos de papel de presente caros. Era um cemitério de excessos. Ela se sentou no chão frio, o mesmo tailleur cinza pérola agora amassado e sem vida. A derrota era uma presença física na sala, um peso que a esmagava contra o chão. As palavras de Julian ecoavam em sua mente. Você é a personificação da hipocrisia. Ele estava certo. Ela havia se tornado a caricatura daquele executivo em Milão. A pessoa que a humilhou anos atrás. Ela construiu um império de arrogância sobre uma fundação de insegurança. E agora tudo estava desmoronando. Desistir parecia a única opção lógica, uma rendição merecida. Ela poderia simplesmente deixar a Grimaldi & Co. quebrar, deixar Marco lidar com as consequências. Ela poderia se divorciar, pegar sua parte e desaparecer, viver uma vida anônima e vazia em algum paraíso fiscal. Seria fácil, seria um alívio. Seus olhos vagaram pela desordem da sala e pousaram em uma velha caixa de madeira empoeirada, enfiada debaixo de uma prateleira. Ela a reconheceu instantaneamente. Com um esforço, ela se arrastou até lá e a puxou para o centro da sala. A tampa rangeu ao abrir. Lá dentro, protegidos por um pano de veludo desbotado, estavam os únicos desenhos que ela não queimara. Eram os primeiros que seu pai a ajudou a fazer. Ao lado deles, um pequeno caderno de capa dura. Ela o abriu. A caligrafia de seu pai preenchia as páginas. Anotações sobre tipos de tecido, diagramas de pontos de costura, reflexões sobre o ofício. Em uma das últimas páginas, uma frase estava sublinhada. A moda passa, o estilo permanece, mas o caráter, minha filha. O caráter é o fio que costura a alma. As lágrimas que ela segurou na suíte do hotel, na frente de seus algozes, finalmente vieram. Um soluço rasgou sua garganta, depois outro. Ela chorou pela garota que foi, pela mulher que se tornou, pelo pai que decepcionou. Chorou pela vergonha, pela solidão, pela hipocrisia que Julian apontou com tanta precisão. E no fundo daquele poço de desespero, algo aconteceu. A imagem de Dante voltou à sua mente. O homem que ela humilhou. O homem que Julian disse que ela nem sequer viu como um ser humano. Ela precisava consertar aquilo. Não por Caeto, não pela Grimaldi & Co., não por Marco, por ela, pelo fio da alma que seu pai escreveu. A decisão a atingiu com a clareza de um relâmpago. Ela não iria desistir, mas também não iria mais jogar o jogo deles. Ela não buscaria mais a aprovação de Caeto através de representantes e propostas corporativas. Ela o encontraria, e não para pedir um contrato, mas para pedir perdão. Era uma ideia insana,
uma busca por uma agulha num palheiro. Caíto era um fantasma, mas pela primeira vez em muito tempo, Lívia sentiu um propósito que não era medido em dinheiro ou status. Era sobre redenção. Ela se levantou, o rosto manchado de lágrimas, mas os olhos brilhando com uma nova determinação. Ela pegou o telefone. Não ligou para Marco. Não ligou para nenhuma de suas amigas influentes. Ela discou um número que não usava há quase 15 anos. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Ela quase desligou, o coração batendo forte. Alô? Uma voz sonolenta e familiar atendeu. Professor Alistair, Lívia disse, a voz rouca. É Lívia Rossi, sua antiga aluna. Houve uma pausa do outro lado da linha. Lívia, céus, já faz muito tempo. Está tudo bem? Não, não está nada bem. Ela respondeu com uma honestidade que a surpreendeu. Professor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso encontrar uma pessoa, um fantasma. O apartamento do professor Alistair era exatamente como Lívia se lembrava. Um caos organizado de livros, tecidos e manequins de costura. O cheiro de chá de camomila e poeira de papel pairava no ar. Alistair, agora com seus 70 anos, os cabelos brancos mais ralos e os óculos mais grossos, a observava com uma mistura de curiosidade e preocupação. Ele era a única figura daquele passado que ela não havia conseguido corromper ou esquecer. Ele a ouviu em silêncio, enquanto ela contava tudo. A falência iminente, a humilhação por Julian e Helena, e o incidente vergonhoso com o homem no evento de gala. Ela não poupou detalhes, não tentou justificar suas ações. Pela primeira vez, ela foi completamente honesta. Quando terminou, o silêncio na sala era pesado. Alistair se levantou, caminhou até uma chaleira que apitava no fogão e preparou 2 xícaras de chá. Ele colocou uma na frente dela. Você se tornou tudo o que jurou que não seria, Lívia. Ele disse, a voz suave, sem julgamento. Mas o fato de você estar aqui, me contando isso, significa que a garota que eu conheci ainda está aí dentro, em algum lugar. Eu preciso encontrá-lo, professor, o homem que eu humilhei. E preciso encontrar Caíto. Não pelo negócio. Preciso consertar isso. Alistair deu um gole em seu chá, os olhos pensativos. Caíto. Ele é mais um mito do que um homem. Mas mitos sempre deixam rastros. Ele se levantou e foi até uma estante abarrotada, puxando um antigo anuário de uma revista de moda japonesa. Caíto não é um recluso por arrogância, Lívia. Ele é um recluso por princípio. Ele despreza a indústria que transformamos a moda. Um circo de logotipos, celebridades e crueldade. Ele acredita que a moda perdeu sua alma. Ele testa as pessoas, não para ser cruel, mas para ver se ainda existe alguém que se importa com o ofício, com a história por trás do tecido, e não apenas com a etiqueta de preço. As palavras dele ecoaram a defesa apaixonada que Lívia fizera na reunião, mas agora ela entendia a diferença. Ela conhecia os fatos, mas não vivia a filosofia. Ele acredita que a humildade é a tela mais importante para um grande design, continuou Alistair. Ele já cancelou coleções inteiras porque um executivo tratou mal um garçom na sua frente. Ele é um purista, um idealista perigoso no nosso mundo cínico. Lívia sentiu um arrepio. A descrição se encaixava perfeitamente com a reação de Julian. A humilhação dela não foi um ataque pessoal de Helena. Foi um teste, e ela falhou espetacularmente. Mas como encontrá-lo? Ninguém sabe onde ele vive, como ele é. Ninguém no seu círculo, talvez, disse Alistair com um pequeno sorriso. Ele folheou o anuário. Mas Caíto não vive no mundo das coberturas e dos eventos de gala. Ele vive no mundo dos artesãos, dos tecelões, dos tintureiros, dos costureiros. É lá que ele busca sua inspiração. É lá que ele se esconde à vista de todos. A revelação foi como uma luz se acendendo em um quarto escuro. Lívia estava procurando no topo da pirâmide, quando deveria estar procurando na base. A raiva que sentia por Julian e Helena foi substituída por uma fúria direcionada a si mesma. Como pôde ser tão cega? Ela se tornou tão parte daquele circo que esqueceu completamente o mundo real da moda, o mundo de seu pai. O plano começou a se formar em sua mente, não um plano de negócios, mas um roteiro de redenção. Os artesãos.
Ela sussurrou. É claro. Nos dias seguintes, o apartamento de Alistair se tornou seu quartel-general. Eles mergulharam em pesquisas, não em relatórios de mercado, mas em fóruns obscuros de artesãos, blogs de tecelagem e arquivos de guildas de ofícios. Eles rastrearam os fornecedores exclusivos de tecidos que Kaito usava, pequenas famílias na Itália e no Japão que trabalhavam apenas para ele. Alistair usou seus contatos acadêmicos, enquanto Lívia, despida de sua arrogância, usava uma humildade recém-descoberta para conversar com pessoas que ela antes nem notaria. A prova decisiva veio de uma fonte inesperada. Um pequeno tintureiro nos arredores de Florença, um velho amigo de Alistair. Ao telefone, o homem descreveu um cliente misterioso que o visitava pessoalmente a cada poucos meses. Um homem que não se importava com prazos, apenas com a perfeição da cor. Um homem que passava horas discutindo a história dos pigmentos. Ele tem um pequeno ateliê, um lugar que ninguém conhece, disse o tintureiro. Fica em uma rua antiga no bairro de Oltrarno. Uma porta de madeira sem placa, número 22. Ele me disse uma vez. As melhores criações nascem onde ninguém está olhando. Oltrarno, o bairro dos artesãos de Florença. O coração pulsante do ofício. Era lá. Tinha que ser lá. O momento de eureka foi silencioso. Uma troca de olhares entre Lívia e Alistair. Eles tinham o endereço. Tinham o onde. Agora precisavam do o quê. Você não pode chegar de mãos vazias, disse Alistair. Você não pode ir com um pedido de desculpas ensaiado. Palavras são vento. Você precisa mostrar a ele, não contar. Lívia sabia o que tinha que fazer. Ela voltou para sua cobertura, mas desta vez passou direto pelo closet. Foi até o depósito e abriu a caixa de madeira. Pegou um de seus desenhos antigos, um que representava a pureza de seus sonhos de adolescente. Mas ela não o copiaria. Ela o reinventaria. Ela passou as 48 horas seguintes trancada, não em seu escritório, mas no antigo quarto de costura de seu apartamento, um espaço que ela nunca usara. Com a ajuda de Alistair, que trouxe tecido simples, mas de alta qualidade, linho cru, algodão não branqueado, ela trabalhou. Suas mãos, acostumadas a segurar taças de champanhe, agora manejavam tesouras e agulhas. Ela não criou um vestido de gala. Ela criou uma peça simples, quase monástica. Um vestido que contava uma história de queda e um desejo de se reerguer. Cada ponto era um pedido de perdão. Cada dobra, uma confissão. Com a peça cuidadosamente dobrada em uma caixa simples, ela e Alistair pegaram o primeiro trem para Florença. A viagem foi tensa. E se o tintureiro estivesse errado? E se Kaito não estivesse lá? E se ele a expulsasse antes que ela pudesse dizer uma palavra? O plano parecia frágil, insano. Eles encontraram a rua em Oltrarno, um beco estreito e silencioso, longe do brilho das lojas de grife. E lá estava, número 22. Uma porta de madeira escura e anônima, exatamente como descrito. Não havia campainha, nem maçaneta. Apenas uma pequena aldrava de ferro. O momento era agora. Lívia respirou fundo, o coração martelando contra as costelas. Ela ergueu a mão para bater, mas hesitou. O medo a paralisou. E se tudo fosse em vão? De repente, antes que ela pudesse bater, a porta se abriu com um rangido suave. Um jovem assistente apareceu, olhou para eles com surpresa e disse: Estávamos esperando vocês. Lívia e Alistair se entreolharam, chocados. Como eles poderiam saber? O assistente deu um passo para o lado, abrindo caminho. O interior do ateliê era visível, um espaço amplo, cheio de luz, tecidos e a silhueta de um homem trabalhando de costas para a porta. A armadilha estava montada, mas parecia que era ela quem estava entrando nela. O assistente sorriu enigmaticamente. Ele disse que você viria. Lívia sentiu o chão sumir sob seus pés. A tensão era insuportável. Alistair colocou uma mão encorajadora em seu ombro. É agora ou nunca, ele sussurrou. Com o coração na garganta, Lívia deu o primeiro passo para dentro do covil do leão. Essa jornada de redenção está apenas começando, e a sua presença aqui é muito importante para mim.
Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos. O ateliê não era nada do que Lívia imaginava. Não havia o luxo frio das grandes maisons de moda, nem a desordem caótica de um artista torturado. O espaço era um santuário de luz e silêncio. Paredes de tijolos antigos, um teto alto com vigas de madeira expostas e enormes janelas que inundavam o ambiente com a luz dourada da Toscana. Rolos de tecido, organizados por cor e textura, descansavam em prateleiras que iam do chão ao teto, parecendo uma biblioteca de materiais. Em uma longa mesa de madeira, várias peças estavam em diferentes estágios de criação, cada uma parecendo mais uma escultura do que uma roupa. O ar cheirava a linho, cera de abelha e algo mais, algo antigo e terroso. Era um lugar de trabalho, de devoção. Lívia e Alistair entraram, e a porta se fechou atrás deles, abafando os sons da rua. O homem de costas para eles não se virou. Ele continuou seu trabalho, debruçado sobre um manequim, ajustando a dobra de um tecido escuro com uma concentração que parecia absorver todo o som da sala. A armadilha de Lívia, seu plano de confrontá-lo com seu design e seu arrependimento, de repente pareceu ingênua, presunçosa. Ela não estava armando nada. Ela estava entrando em um mundo que operava por regras que ela mal começava a entender. A preparação mental que fizera no trem, as frases que ensaiara com Alistair, tudo se desfez diante da presença silenciosa e imponente daquele homem. O jovem assistente que os recebeu, um rapaz de olhar atento chamado Hélio, pegou a caixa das mãos trêmulas de Lívia. Ele verá isso em um momento, disse em voz baixa. Por favor, esperem. Hélio os conduziu a um pequeno canto da sala com duas cadeiras simples, de frente para uma parede coberta de esboços e amostras de tecido. Era uma tortura e uma revelação. Cada esboço era uma obra-prima de simplicidade e complexidade. Lívia reconheceu técnicas que só vira em livros de história. Ela estava no coração da criatividade de Caíto, e a genialidade ao seu redor era esmagadora. A dúvida, o último obstáculo, a assaltou com força total. Quem era ela para interromper aquilo? Quem era ela para achar que seu pequeno vestido, feito em 48 horas de desespero, significaria alguma coisa naquele templo do design? Ela olhou para Alistair, o pânico estampado em seu rosto. Eu não posso fazer isso. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Isso é um erro. Eu sou uma fraude. Alistair não disse nada. Ele apenas apontou para a parede de esboços. Em meio a dezenas de desenhos complexos, havia um, muito simples, quase infantil. Era um esboço de um pássaro feito com apenas 3 ou 4 linhas, mas naquelas poucas linhas havia movimento, vida, liberdade. Abaixo dele, uma anotação. A perfeição não é quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há mais nada a retirar. Lívia entendeu. Não se tratava de complexidade ou de impressionar. Tratava-se de honestidade. Seu vestido não era uma obra-prima para rivalizar com as dele, mas um gesto honesto. Era a única coisa que ela tinha. Nesse momento, o homem no centro da sala finalmente parou de trabalhar. Ele se afastou do manequim, ainda de costas para eles, e caminhou até a mesa onde Hélio havia colocado a caixa de Lívia. O silêncio era tão profundo que Lívia podia ouvir a própria pulsação em seus ouvidos. Lentamente, ele abriu a caixa. Ele não tirou o vestido. Apenas olhou para ele por um longo, interminável minuto. Então, algo inesperado aconteceu. O telefone do ateliê, um aparelho antigo de disco, tocou. O som estridente quebrando a santidade do silêncio. Hélio atendeu rapidamente. A voz um murmúrio. Ele se aproximou do homem e sussurrou algo. O homem assentiu e, pela primeira vez, falou. Sua voz era calma, mais baixa do que Lívia esperava, mas carregava uma autoridade inquestionável. Diga a Julian que a proposta foi rejeitada e que ele está demitido. Lívia congelou. Julian. Ele estava falando de Julian Dubois, o homem que a humilhou. O mundo dela girou. O que estava acontecendo? O homem, Caíto, desligou o telefone e se virou para Hélio. Cancele a reunião com o consórcio de Tóquio. Diga que encontrei algo mais interessante. Ele então se virou, lentamente, e caminhou na direção deles. A luz da janela o iluminou.
Primeiro sua silhueta, depois seus traços. O cabelo grisalho e curto, o porte médio, as mãos calejadas, e o olhar sereno e observador. Era Dante, o homem que ela encharcou de champanhe. O mendigo que ela expulsou do evento de gala. O estilista mais caro e reverenciado do mundo era o homem que ela havia humilhado da forma mais vil possível. O ar abandonou os pulmões de Lívia em uma golfada silenciosa. O chão não sumiu. O universo inteiro se reconfigurou ao seu redor. A armadilha não era dela. A armadilha sempre fora dele. E ela havia caminhado direto para ela desde o primeiro segundo. O choque no rosto de Lívia era uma máscara de horror puro. Sua mente se recusava a processar a realidade. Dante, Caíto, Caíto, Dante. As duas identidades colidiram em sua cabeça com a força de um cataclismo. O homem parado à sua frente não era o mendigo que ela desprezou, nem o gênio que ela idealizou. Ele era ambos. Ele era a personificação de seu crime e de sua busca. Alistair, ao seu lado, estava igualmente atônito, a boca ligeiramente aberta. O silêncio no ateliê era absoluto, quebrado apenas pela respiração trêmula de Lívia. Dante, ou Caíto, parou a poucos metros deles. Seu rosto era impassível, o mesmo olhar sereno que a assombrou por semanas. Ele não parecia zangado, não parecia triunfante. Ele apenas a observava, esperando. E foi essa calma que a quebrou. A arrogância, a última linha de defesa de Lívia, ressurgiu das cinzas de sua humilhação. Era um reflexo, uma armadura que ela vestiu por tanto tempo que não sabia mais como tirá-la. Isso é um truque, ela gaguejou, a voz um fiapo de seu antigo poder. Uma piada doentia. Você não pode ser ele. Ele inclinou a cabeça, um gesto de curiosidade genuína. Não posso? Perguntou ele, a voz calma. Não. Ela insistiu, levantando-se, a adrenalina do pânico dando-lhe uma falsa sensação de força. Caíto é um gênio, um artista. Você é um ninguém que se vestiu com trapos para me enganar, para se vingar de alguma forma. A acusação soou vazia até para seus próprios ouvidos, mas ela se agarrou a ela como um náufrago a um destroço. Você armou tudo isso. A reunião com Julian, a humilhação, tudo para se vingar porque eu te coloquei no seu lugar. Ela se virou para Alistair, buscando apoio. Professor, diga a ele, é um absurdo, uma farsa elaborada. Mas Alistair apenas olhava para Dante, e em seus olhos não havia dúvida, mas um profundo e tardio reconhecimento. Dante não respondeu à acusação dela. Ele não precisava. O ateliê ao redor dele era sua defesa. As criações, os esboços, a própria atmosfera do lugar. Tudo gritava a verdade que Lívia se recusava a ver. Ele simplesmente caminhou até a parede onde seu vestido, a peça que ele estava criando quando ela chegou, estava no manequim. Era um casaco longo, de um tecido escuro e pesado. Com um movimento suave, ele o virou. O forro interno era feito de centenas de pequenos retalhos de seda, de todas as cores e padrões, costurados juntos para formar um mosaico deslumbrante, uma obra de arte secreta que só o usuário conheceria. A verdadeira beleza, disse Dante, a voz ainda suave, muitas vezes está escondida por baixo de uma aparência simples. É preciso ter olhos para ver. A frase era uma resposta direta e devastadora à sua arrogância. Ele estava se voltando contra ela, não com raiva, mas com sua própria filosofia. A negação de Lívia começou a rachar. A realidade era inegável, esmagadora, mas admiti-la seria admitir a magnitude de seu erro, a profundidade de sua superficialidade. Seria se desintegrar completamente. Dante caminhou até a caixa que ela trouxera e, pela primeira vez, tirou o vestido que ela fizera. Ele o segurou contra a luz, o tecido simples de algodão parecendo quase translúcido. Ele não o examinou com o desdém de um crítico, mas com a curiosidade de um artesão. Ele passou os dedos pela costura, sentindo a tensão dos pontos. Ele observou o corte, a forma como o tecido caía. É um começo, disse ele finalmente. A frase não era um elogio nem uma crítica, era uma observação. Então ele se virou para ela, e a calma em seu rosto deu lugar a uma intensidade fria. Você me acusa de armar uma vingança.
Você acha que eu me importo o suficiente para isso? Você acha que o que você fez naquela noite foi importante? Ele deu uma risada curta e sem humor. Lívia, o que você fez não foi um ataque a mim. Foi um sintoma. Um sintoma da doença que apodreceu a indústria que eu amo. Você, Julian, Helena. Vocês são todos iguais. Vocês transformaram arte em status, paixão em poder. Vocês se vestem com as peles de artesãos mortos e se chamam de elite. Ele largou o vestido dela sobre a mesa. Eu não precisei armar nada. Eu apenas observei. Eu queria dar a Grimaldi Encontro uma chance por causa da história da marca. Mandei Julian, meu representante, testá-la. Pedi a ele que a provocasse, que visse se havia algo sob a superfície. Eu não esperava que ele fosse tão longe. Ele se tornou um de vocês, e por isso foi demitido. A primeira prova foi apresentada. A confissão de que tudo fora um teste. A arrogância de Lívia vacilou. A certeza em sua voz desapareceu. Ela olhou para o vestido que ele descartara sobre a mesa. A peça que representava sua redenção, agora reduzida a um começo. Mas por quê? Ela sussurrou, a luta se esvaindo dela. Por que se vestir daquele jeito? Por que ir àquele evento? Dante pegou um pequeno objeto de seu bolso. Era um broche antigo, de prata, em forma de andorinha. Este broche pertenceu à minha mãe. Ela era costureira. Ela trabalhou a vida inteira para que eu pudesse estudar. O evento de gala era em homenagem a um fundo para jovens designers de famílias pobres. Um fundo que eu criei anonimamente há 10 anos. Eu não estava lá como Kaito, o gênio. Eu estava lá como Dante, o filho de uma costureira, para ter certeza de que o dinheiro estava indo para as pessoas certas. A segunda prova. O motivo. Cada palavra era um golpe, desmantelando a narrativa de Lívia, expondo a feiura de suas suposições. Ela não havia humilhado um intruso. Ela havia profanado o próprio santuário do anfitrião. A sala começou a girar. O peso de seu erro era físico, uma pressão em seu peito que a impedia de respirar. Ela olhou para o rosto de Dante e, pela primeira vez, viu além do mendigo e do gênio. Viu o homem, e a visão era insuportável. A plateia de Lívia era composta por apenas 3 pessoas, mas a reação delas foi mais devastadora do que a de um salão de festas inteiro. Hélio, o jovem assistente, que antes a observava com uma curiosidade neutra, agora a encarava com um desprezo frio e silencioso. Ele era um dos jovens designers que o fundo de Kaito apoiava. Para ele, o crime de Lívia não era apenas um ato de arrogância social. Era uma profanação, um insulto direto à memória da mãe de seu mentor e a tudo o que eles representavam. Ele se afastou dela, um pequeno gesto de repulsa, e começou a organizar meticulosamente os tecidos em uma prateleira. Um ato deliberado de ignorá-la, de apagá-la daquele espaço sagrado. Alistair, seu antigo professor, seu aliado, foi a segunda parte da plateia. Ele não a olhava com desprezo, mas com uma profunda e avassaladora tristeza. Era a decepção de um pai que vê seu filho escolher o caminho errado, mesmo depois de ter sido avisado. Ele vira a faísca de redenção nela, acreditara que a antiga Lívia ainda existia. Mas ao ouvir a verdade da boca de Dante, ele percebeu que o buraco era muito mais fundo do que imaginava. Ele deu um passo para trás, um movimento sutil, criando uma distância física e emocional entre eles. Ele não a abandonou com raiva, mas com um suspiro de resignação que era, de alguma forma, muito pior. O silêncio dele era uma condenação. Mas a reação mais brutal foi a de Dante. Ele não gritou, ele não a insultou, ele simplesmente a excluiu. Após revelar o motivo de sua presença no evento, ele se virou e voltou para seu trabalho como se ela não existisse mais. Ele pegou um pedaço de giz e começou a fazer marcações em um tecido escuro. A mão firme, a concentração absoluta. O mundo de Lívia havia desmoronado, mas o dele continuava a girar, indiferente. A explosão que ela esperava não veio. Em vez disso, houve o silêncio. O murmúrio de sua própria insignificância. Ela era uma nota de rodapé na história dele, um teste que falhou, um sintoma esquecido. A plateia não a atacou. Ela simplesmente se virou e continuou com a vida, deixando-a sozinha no centro de seu próprio desastre. Essa indiferença foi o golpe final. Era a confirmação de que, no universo dele, um universo de propósito e criação,
Ela simplesmente não importava. A queda de Lívia não foi um estrondo, mas um desmoronamento silencioso. O silêncio no ateliê era um vácuo que sugava todo o ar, toda a sua força. A armadura de arrogância, agora em pedaços, caiu, revelando a mulher aterrorizada e quebrada por baixo. Ela olhou para as mesmas mãos que seguraram a taça de champanhe, e as viu como garras feias e inúteis. Ela tentou falar, formular um pedido de desculpas, mas as palavras não vinham. O que ela poderia dizer? Sinto muito por não ter visto você como um ser humano. A monstruosidade de seu comportamento, agora exposta sob a luz clara da verdade, era indesculpável. Seu último recurso, o instinto final de uma vida inteira de manipulação, foi tentar apelar para o negócio. A Grimaldi. Ela começou, a voz um sussurro rouco. A empresa precisa de você. Podemos fazer um comunicado. Dizer que tudo foi um mal-entendido. Eu posso me retratar publicamente. Dante não parou seu trabalho. Sem se virar, ele falou, a voz cortante como uma tesoura em seda. Você ainda não entendeu, não é? Você acha que isso é sobre dinheiro, sobre comunicados à imprensa. Ele finalmente parou e se virou, não para ela, mas para o vestido que ela havia criado, ainda sobre a mesa. Eu não preciso da Grimaldi. A Grimaldi, e pessoas como você, precisam de mim, e de tudo o que eu represento. Mas vocês não querem o que eu represento. Vocês querem meu nome, a etiqueta, o prestígio. Ele caminhou até o vestido dela. Com uma calma deliberada, ele pegou uma pesada tesoura de alfaiate da mesa. Por um momento, Lívia pensou que ele o destruiria. Cortaria sua frágil tentativa de redenção em pedaços. Seria um ato de misericórdia, um fim rápido para sua agonia. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele fez um único e preciso corte na costura lateral do vestido, perto da bainha. Um pequeno talho, quase imperceptível. Então ele colocou a tesoura de volta na mesa. Está torto, disse ele simplesmente. A tensão no ponto está errada. Você apressou o acabamento. A crítica não era cruel. Era técnica, factual. E foi isso que a destruiu. Ele não estava mais falando com Lívia, a socialite. Ele estava falando com uma designer amadora. Ele a despiu de todos os seus títulos, de todo o seu poder, e a reduziu à sua competência real. E ela foi considerada deficiente. A confissão final não foi dele, mas dela, em um soluço silencioso que sacudiu seu corpo. Ela não foi presa, não foi expulsa. A consequência imediata foi o esvaziamento total de sua identidade. Ela não era a esposa de Marco, não era a embaixadora da Grimaldi, não era a rainha do circuito social. Ela nem sequer era uma boa designer. Ela não era nada. Ela apenas respirou, o ar pesado com o cheiro de seu fracasso. O silêncio pós-batalha era o som de seu mundo terminando. Sem dizer uma palavra, ela se virou e caminhou para a porta. Alistair não a seguiu. Dante não a observou partir. Ela saiu para a rua ensolarada de Florença, mas tudo o que via era escuridão. Ao sair pela porta de madeira escura, a luz do sol de Florença pareceu artificial, violenta. Lívia ficou parada na calçada por um momento, piscando, como se estivesse emergindo de um longo sono em uma caverna escura. O mundo ao seu redor, turistas rindo, o zumbido de scooters, o cheiro de café, parecia pertencer a outra dimensão. Ela não chamou um táxi. Apenas começou a andar, sem rumo, pelas ruas de Outrarno. Seus pés a levaram para longe do brilho da Ponte Vecchio, para os becos mais silenciosos, onde pequenas oficinas de artesãos ainda resistiam ao tempo. Ela viu um homem consertando um sapato de couro com as mãos manchadas, uma mulher tecendo em um tear antigo, um jovem polindo uma peça de prata. Eram pessoas como Dante, pessoas como seu pai, pessoas que criavam com as mãos e com a alma, pessoas que ela passou a vida inteira ignorando. Alistair a encontrou horas depois, sentada em um banco de pedra em uma praça esquecida. Ele não disse, eu te avisei. Ele não ofereceu palavras de consolo. Apenas se sentou ao lado dela e estendeu-lhe uma garrafa de água. O que você vai fazer agora? Ele perguntou, a voz gentil. Eu não sei.
Ela respondeu, a voz rouca. Não há nada para fazer. Acabou. O fim de uma história é muitas vezes o começo de outra, Lívia, disse ele. Ele não destruiu seu vestido. Ele apenas mostrou o defeito. Defeitos podem ser consertados. Ela olhou para ele, as palavras lentamente penetrando a névoa de seu desespero. Ele tinha razão. O corte de Dante não foi um ato de destruição. Foi uma lição. A primeira lição verdadeira que ela tivera em mais de uma década. Ela saiu de Florença naquela noite, deixando para trás não apenas o ateliê de Kaito, mas a mulher que ela era. Os dias que se seguiram foram um desmonte silencioso de sua antiga vida. A notícia da demissão de Julien Dubois e do fim de qualquer esperança de colaboração com Kaito se espalhou como fogo. As ações da Grimaldi em Conro despencaram para um valor irrisório. Em menos de um mês, a empresa entrou com pedido de falência. Marco, seu marido, não a culpou com raiva, mas com um cansaço amargo. O casamento deles, uma transação comercial disfarçada de romance, foi dissolvido com a mesma frieza com que foi arranjado. Em poucas semanas, Lívia perdeu o marido, a fortuna, o status e a casa. A antiga Lívia teria se desesperado. A nova Lívia sentiu alívio. 6 meses depois, uma pequena loja em uma rua tranquila de Lisboa, longe dos circuitos da moda. O letreiro na janela não dizia Lívia Grimaldi, dizia apenas Rossi, o sobrenome de seu pai. Dentro, o espaço era pequeno, minimalista, com paredes brancas e araras de metal simples. Nas araras, não mais do que 20 peças. Vestidos, saias, casacos. Todos feitos de tecidos naturais, com cortes limpos e uma atenção obsessiva aos detalhes. Eram as roupas que Lívia agora criava. Ela vendera a única joia que lhe restara do divórcio. Um par de brincos de diamante que seu pai lhe dera em seu aniversário de 18 anos, para alugar a loja e comprar sua primeira máquina de costura industrial. Ela não apenas desenhava, ela cortava, costurava, passava. Suas mãos, antes imaculadas, agora tinham pequenos calos e picadas de agulha. Eram as mãos de uma artesã. Ela não estava rica. Mal conseguia pagar o aluguel. Mas pela primeira vez desde que era uma garota no chão de seu quarto, ela se sentia em paz. Ela estava construindo algo real. Algo que era verdadeiramente seu. Um dia, uma jovem entrou na loja. Ela era claramente uma estudante de design, com um portfólio debaixo do braço e um olhar de admiração nervosa. Ela olhou as peças, tocando os tecidos com reverência. Com licença, disse a jovem, aproximando-se de Lívia, que estava ajustando uma bainha no balcão. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas... A senhora é Lívia Rossi? Lívia levantou o olhar surpresa. Sim, sou eu. Eu não acredito, disse a garota, os olhos brilhando. Eu li sobre você, em um blog. Um blog sobre novos designers independentes. Eles disseram que seu trabalho tinha alma. Enquanto a estudante falava animada, ela gesticulou com o portfólio que escorregou de suas mãos e caiu no chão, abrindo-se e espalhando dezenas de desenhos. Ao mesmo tempo, o copo de café que a garota segurava virou, derramando o líquido escuro sobre um vestido de linho branco que estava em um manequim próximo. Uma peça que Lívia levara 3 dias para finalizar. A estudante congelou, o rosto pálido de horror. Oh, meu Deus, me desculpe. Eu sinto muito. Eu vou pagar. Eu não sei como, mas eu vou. A antiga Lívia teria gritado. Teria humilhado a garota. Teria exigido uma compensação exorbitante. Mas a mulher que estava atrás do balcão apenas olhou para a mancha de café se espalhando pelo linho branco. Então ela olhou para o rosto apavorado da jovem. E sorriu. Um sorriso genuíno e caloroso. Não se preocupe, disse Lívia calmamente. Ela pegou o vestido manchado do manequim. Às vezes, continuou ela, olhando para o padrão abstrato que o café criara. Os melhores designs nascem de acidentes. Ela pegou um lápis do balcão e, usando a mancha como guia, começou a esboçar um novo padrão de bordado diretamente no tecido. A estudante a observava, boquiaberta, as lágrimas de pânico se transformando em lágrimas de admiração. Naquele gesto, naquela reação, Lívia provou a si mesma que sua transformação era real. Ela não precisava da aprovação de Kaito.
ela havia encontrado a sua própria. O fio de sua alma, que ela pensara ter perdido para sempre, estava finalmente sendo costurado de volta em seu lugar. A história de Lívia e Dante nos ensina uma lição poderosa. A verdadeira elegância não está na etiqueta que você veste, mas na maneira como você trata as pessoas. Não está no preço da roupa, mas no valor que você dá à alma de quem a fez. Em um mundo que muitas vezes nos julga pela capa, a história deles nos lembra de olhar por baixo, de procurar a beleza escondida, a história não contada. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos julgados ou julgamos alguém com base nas aparências. É uma falha humana, mas também uma oportunidade para o crescimento. A jornada de Lívia, de uma socialite arrogante para uma artesã humilde, é um testemunho de que nunca é tarde para mudar, para se redescobrir, para consertar os fios partidos de nossa própria alma. É uma prova de que a redenção não é encontrada no perdão dos outros, mas no trabalho honesto que fazemos em nós mesmos. Essa história ressoou em você? Você acredita que as pessoas podem realmente mudar e merecem uma segunda chance? Se a jornada de Lívia tocou seu coração, se você acredita no poder da humildade e da redenção, deixe um sim nos comentários abaixo. Sua resposta é mais do que apenas uma palavra. É um voto de esperança na capacidade humana de se transformar para melhor. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que está lutando para encontrar seu caminho ou que simplesmente ama uma história poderosa sobre queda e renascimento, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para ver nossa própria vida sob uma nova luz. Ao compartilhar, você nos ajuda a espalhar essa mensagem de empatia e transformação para mais pessoas. Nós postamos novas histórias inspiradoras como esta toda semana, explorando os cantos mais profundos da experiência humana. Para não perder nenhuma delas e continuar a fazer parte desta comunidade que acredita no poder das histórias, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações. Cada inscrição, cada curtida e cada comentário nos motiva a continuar trazendo conteúdo que não apenas entretém, mas também inspira e provoca a reflexão. Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada conosco. Sua presença aqui faz toda a diferença.